Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fred e nós estamos aqui hoje para mais um módulo do nosso curso de atualidades. E nesse módulo nós vamos trabalhar o tema de direitos humanos e inclusão social. É um tema que tem sido abordado de forma frequente em diversos concursos públicos Brasil afora. Caiu no CNU 2024, por exemplo, tem sido cobrado também em bancas municipais, estaduais, de órgãos específicos. E embora não seja um tema difícil, é um tema que traz muitos conceitos e temas delicados que você precisa conhecer, precisa dominar para poder fazer de forma competente as questões aí que os concursos têm abordado Brasil afora. Então se acomoda, pega seu material de anotações, de estudo e vem comigo para que a gente possa explorar esse tema de direitos humanos e inclusão social para que você vá bem nos concursos que você está prestando. Vamos lá conhecer esse tema então? Bora comigo para a gente explorar esse importante tema. Quando nós falamos de direitos humanos, esse tema traz muita confusão na hora de se analisar o porquê existem os direitos humanos, quando é que eles foram criados, para que eles servem. E é exatamente para isso que nós estamos aqui hoje, para poder analisar os direitos humanos, a sua importância e a sua aplicação no ordenamento jurídico e nas políticas públicas do Brasil. Então, para começar, nós vamos falar sobre a importância dos direitos humanos. Eu quero que você compreenda que durante toda a história da civilização humana, os direitos humanos sempre foram algo muito delicado. Por quê? Porque eles nunca foram plenamente respeitados, principalmente em eras antigas, na era dos impérios, dos conquistadores e de quando não havia ainda uma consciência global da importância da civilização humana. Eu trago um exemplo para você, que é o exemplo do Código de Hammurabi, que funcionava na antiga Mesopotâmia, na época da Antiguidade, do Crescente Fértil. O Código de Hammurabi ele poderia ser resumido com a seguinte máxima: olho por olho, dente por dente. Ou seja, se acontecesse alguma coisa de uma determinada espécie com alguém, o direito dava o direito ao indivíduo lesado de lesar na mesma proporção, olho por olho, dente por dente. Só que isso levava a revanches, vinganças e um estado de impacificidade, um estado de guerra muito grande e generalizado em todas as sociedades humanas. Foi a partir, por exemplo, do governo persa na Antiguidade Oriental que se começou a buscar uma forma de ter um direito que fosse universal, um direito que se vinculasse aos indivíduos pelo simples fato de eles serem humanos, sem levar em consideração a cor, o gênero, a etnia, a religião das pessoas. Direitos que fossem, de fato, humanos. Isso só foi alcançado, pelo menos de forma formal, de maneira formal, na letra da lei, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu coloco aqui no primeiro quadrinho para você. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento criado pela ONU em 1948, apenas 3 anos depois da fundação da ONU, que foi em 45. E esse documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele estabelece a dignidade inerente a todos os seres humanos como base fundamental da civilização. Como assim estabelecer dignidade inerente a todos os seres humanos? Direitos que todas as pessoas têm pelo simples fato de pertencerem à espécie humana, independente de cor, de credo, de classe social ou de quaisquer outras diferenças que possam existir entre as pessoas. Por isso que é importante os direitos humanos. Ele dá uma base comum para que possa haver dignidade para todos os seres, onde você não pode ter escravidão, onde você não pode subjugar uma cultura, onde você não pode deixar de lado uma religião apenas porque ela tem poucos adeptos. O respeito inerente à pessoa humana. É isso que estabelece a Declaração Universal de Direitos Humanos. E é interessante que você compreenda, que você saiba, que esses direitos,
eles influenciam muito a constituição de cada país e as leis que cada país tem. Por isso que ele é a base fundamental da civilização, porque ele influencia, direciona, norteia as mais diferentes leis e constituições ao redor do globo. Outra coisa interessante que eu trouxe para você aqui, a respeito da importância dos direitos humanos, é que ele reconhece que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ou seja, ninguém por definição pode ser escravizado ou nascer escravo. Ninguém pode nascer subjugado. Todos são iguais, todos são livres e têm direitos iguais. Claro que alguns direitos são naturais, como queria, por exemplo, o filósofo britânico John Locke. Todos nascem iguais, todos têm direitos naturais. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Tudo isso são direitos inerentes e naturais ao homem. E alguns direitos nós conquistamos ao longo da vida. Por exemplo, eu não sei você, mas eu tenho carteira de habilitação. Eu não nasci com a minha carteira de habilitação, eu tive que conquistar o direito de dirigir. Mas eu tenho a liberdade para poder aprender e usar do meu tempo e habilidades para conquistar esse direito. Outra coisa, além de inspiração para constituições e leis de diversos países, que eu coloco aqui no quadrinho verde, ela foi adotada em 48 pela ONU como resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu contextualizar isso para você. Você se lembra que durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu o chamado Holocausto, que foi a perseguição e morte a mais de 6 milhões de judeus, feita pelo regime nazista. Só para você ter uma ideia, caso você não saiba disso, naquela época, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, o mundo tinha aproximadamente alguma coisa em torno de 13 milhões de judeus vivendo no mundo, os quais 6 milhões foram perseguidos e brutalmente assassinados em campos de concentração pelo regime nazista. Para que nunca mais uma coisa como essa acontecesse, é que foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos, em qualquer parte do mundo, sejam homens, mulheres, crianças, idosos, negros, brancos, indígenas ou qualquer outra condição que diferencie as pessoas. São todos humanos. Quando eu coloco aqui, que serve como alicerce para a construção de sociedades justas e pacíficas, é justamente pensando nesse efeito. O grande sonho, por exemplo, de um filósofo chamado Immanuel Kant seria a paz perpétua. Um mundo onde nós não tivéssemos mais guerras e disputas por conta das diferenças entre os seres humanos. Se existe hoje um documento que caminha nesse sentido, um documento que de fato trabalha em prol de um mundo mais justo, de um mundo mais solidário, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração é o documento mais traduzido do mundo, disponível em mais de 500 idiomas, que é uma tentativa de universalização destas ideias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que o mundo possa conhecer essa base fundamental. Muito bem, eu apresentei para vocês as ideias gerais, deste documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muita gente é contra esses direitos, porque não conhece em profundidade, acha que ele é usado apenas para defender bandido e coisa do tipo, mas não é assim. Quando nós falamos em direitos, são questões que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, para falar da questão do sistema prisional brasileiro, que é importante, nós vamos ter um módulo, talvez você já tenha até visto essas aulas, de segurança pública no Brasil. Quero trazer esse exemplo para você. O Brasil tem um dos sistemas prisionais mais caóticos do mundo, com superlotação, controle desses presídios feitos por facções criminosas, faltas de condições mínimas de higiene, e muita gente acha, para não falar de outros problemas, que porque o indivíduo cometeu o crime, ele tem que ser submetido a isso. Isso lembra um pouco o Código de Hammurabi, que eu comecei falando no início desta parte da aula. Olho por olho, dente por dente. E quando a gente vai à literatura jurídica,
quando nós vamos para a ideia do porquê existe um sistema prisional, porquê existe uma justiça no Brasil e no mundo, é para punir, claro, o indivíduo que comete crimes, mas também para reintegrá-lo à sociedade, fazê-lo de novo um cidadão que possa conviver com outras pessoas. E quando nós temos um sistema prisional que não respeita os direitos humanos, ao invés de estarmos corrigindo e punindo aquele indivíduo pelo que ele fez, nós vamos estar incentivando a que ele cometa mais crimes, se mantenha no crime e às vezes se torne até pior do que ele era. Esse foi o resultado da aplicação do Código de Hammurabi na antiguidade. Sociedades cada vez mais violentas, mais injustas, mais bélicas. E não foi a resposta que nós queríamos para uma sociedade mais justa e equilibrada. Daí a mudança de perspectiva e a importância dos direitos humanos. Percebe? A partir do momento agora que você conhece um pouquinho da história dos direitos humanos e da importância dele, vamos ver como é que ele se manifesta onde? Nas leis brasileiras. Como é que ele é aplicado dentro do ordenamento jurídico do Brasil. Vamos lá então. Muito bem, então. Como é que se aplicam os direitos humanos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro das leis do Brasil? Eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente possa abordar. E esses pontos que eu vou trazer agora são de extrema importância, porque é aqui que as mais diferentes questões de concursos públicos costumam abordar. Então, vou passo a passo com você, item por item, para que você possa ir aprendendo e dominando cada um dos conceitos que eu vou trabalhar com você. Então, vamos lá. Primeiro, inclusão social e políticas públicas. Então, nesse primeiro quadro aqui, eu vou falar para você a maneira como os direitos humanos são aplicados dentro das leis brasileiras. E isso acontece através da Constituição Federal de 1988. Nós estamos vivendo, desde o final do regime militar, que aconteceu em 1985, o período democrático do Brasil, o mais recente período democrático do Brasil, que vai de 85 até o ano que eu gravo essa aula para você, de 2025. E esperamos que vá por muitos e muitas décadas, por muitos e muitos anos, né? Que sempre permaneça assim, já que a democracia é importante para o desenvolvimento do nosso país, como nós vimos no módulo de democracia e liberdade de expressão. Uma coisa que precisa ficar bastante clara para você é que a Constituição Federal de 1988, ela recebe o apelido de Constituição Cidadã, justamente por ser uma Constituição, e para quem não sabe, a Constituição é a lei máxima de um país. Ela é uma Constituição que traz, que aborda direitos e deveres e que estabelece os direitos humanos para toda a população brasileira como direitos básicos. Então, se nós queremos a fonte de onde é aplicado os direitos humanos no Brasil, nós precisamos ir à Constituição de 88, ir até a Constituição Cidadã e verificar nessa Constituição a forma como os direitos humanos aparecem nos mais diferentes parágrafos e nas mais diferentes leis do nosso país. Perfeito? Como está na Constituição de 88, precisa estar em todos os outros códigos legais do Brasil e aplicado também a todos os estados e municípios. Perfeito essa ideia? Feito isso ou dito isso, a gente pode perceber os direitos humanos nos seguintes pontos principais que os concursos abordam. Primeiro ponto aqui, ó, implementação de políticas de ação afirmativa. O que são políticas de ação afirmativa? Implementação de políticas de ação afirmativa. O que é isso? São as populares cotas raciais. Poxa, professor, mas a tal da política de cotas, né? Cotas para negros em concursos públicos e vestibulares, cotas para pessoas de baixa renda, para indígenas, portadores de necessidades especiais. Esse tipo de política é uma manifestação dos direitos humanos? Sim. Por quê? Porque está levando em conta a dignidade de grupos marginalizados e excluídos da sociedade brasileira. Quando o Estado promove, através da lei,
a ascensão social de grupos que são marginalizados, excluídos e considerados minorias na nossa sociedade, isso é respeitar os direitos dessas pessoas, é respeitar o direito humano delas e colocá-las em pé de igualdade com outros indivíduos. Poxa, professor, mas quando você coloca cotas raciais, você está privilegiando um grupo e não tornando igual. Não é isso. Existe uma diferença entre equidade e igualdade. Veja bem, todos iguais seriam todos na mesma situação, mas nem sempre todos na mesma situação significará todos com as mesmas oportunidades. Imagina uma seguinte ideia para você entender. Imagina um muro onde você tenha 3 pessoas que queiram enxergar do outro lado do muro. Só que um é muito alto, o outro é de estatura média e o outro é muito baixinho. E nós vamos precisar pegar caixas para que eles subam e enxerguem do outro lado do muro. O indivíduo que é alto, ele não precisa de caixa nenhuma. Naturalmente, ele já enxerga do outro lado do muro. O indivíduo de estatura mediana vai precisar de uma caixa para poder se igualar ao indivíduo que já está enxergando do outro lado sem caixa nenhuma. E o baixinho vai precisar de 2 caixas para poder se igualar aos outros dois. Um não precisa de nenhuma, um precisa de uma caixa e o outro precisa de 2, para que eles estejam na mesma situação. Percebe? Se nós dermos uma caixa para cada um, vamos estar trabalhando igualmente com todos, mas não vamos atingir a equidade, não vamos atingir o objetivo de todos estarem no mesmo patamar. É nesse sentido que é feita a política de ações afirmativas, de cotas. São indivíduos que historicamente sofreram preconceito, discriminação, marginalização, ou seja, não tiveram seus direitos humanos respeitados. E a lei vem para corrigir esse problema. Uma segunda forma de aplicação dos direitos humanos na Constituição de 88 e também nas políticas públicas do Brasil são os programas de assistência social como o Bolsa Família, que são programas de transferência de renda. Quando nós transferimos renda para indivíduos de classes sociais mais baixas, nós estamos combatendo o problema da desigualdade social, assunto abordado por nós em outro módulo desse curso. Isso também é uma forma de garantir os direitos humanos de uma pessoa, quando nós garantimos a ela pelo menos condições mínimas de sobrevivência econômica na sociedade. Porque alguém que não tem a renda mínima para poder comprar o seu alimento, para poder viver com o mínimo de dignidade, vai ser alguém colocado à margem da sociedade e com certeza não terá seus direitos respeitados. Terceira, políticas de inclusão para pessoas com deficiência ou portadores de necessidades. Por exemplo, pessoas que precisam de atendimento especial por conta de alguma deficiência física, pessoas que têm autismo, pessoas que têm qualquer outra deficiência mental ou portadores de quaisquer outras doenças ou dificuldades, para que elas tenham sua dignidade respeitada, seu direito respeitado e mantenham na cabeça aquela ideia da equidade e estarem no mesmo patamar de outros indivíduos que não tenham essas dificuldades, é necessário fazer políticas de inclusão. É necessário haver políticas específicas para que essas pessoas possam ter os mesmos acessos, os mesmos direitos que outras pessoas na sociedade têm. E, por fim, iniciativas para promover igualdade de gênero e combater discriminação. Quando nós falamos de igualdade de gênero, falamos prioritariamente da igualdade entre homens e mulheres. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos hoje, as mulheres, apesar de serem maioria numérica na sociedade brasileira e mundial, ou seja, tem mais mulheres do que homens no mundo, e no Brasil isso se mantém, embora com uma porcentagem pequena, as mulheres são tratadas como minorias porque não têm, na prática, os mesmos direitos que os homens. Embora haja na lei essa igualdade, ela seja um dever de todos promovê-la, na prática, nós sabemos que isso não acontece. Existe uma discriminação muito grande, por exemplo, da mulher no mercado de trabalho em determinados setores. Na política, tem muito poucas mulheres agindo em cargos de chefia.
Com o tempo, isso vai mudando. Com as políticas corretas, como nós estamos estudando, isso vai mudando e o direito à dignidade humana das mulheres vai sendo respeitado. Agora, existe uma série de outros temas que são considerados desafios para os direitos humanos no Brasil. E isso tem sido muito abordado em provas de concursos. E eu quero que você preste muita atenção, porque é sobre isso que eu vou falar agora. Quais são os desafios atuais dos direitos humanos no Brasil? Primeiro, isso aqui tem caído muito: violência policial e problemas no sistema prisional. Quais são esses dois problemas? Primeiro, sistema prisional. Vamos começar daí. O sistema prisional brasileiro é muito lotado, não existem vagas suficientes nos presídios do Brasil para abarcar tanta gente condenada. Os presídios estão superlotados, com poucas condições de higiene, insalubres, dominados por facções criminosas e muitas vezes, para não dizer quase todas, se tornam escolas do crime ao invés de centros de punição e reabilitação do indivíduo que foi preso. Lembre-se do que eu falei agora há pouco: o indivíduo que foi preso precisa ser ressocializado, punido e reinserido na sociedade. Não é um sistema de vingança, não é código de Hammurabi, mas está se tornando no Brasil, e o pior, se tornando escolas do crime por falta de infraestrutura. Enquanto a reação da polícia, qual é o problema? A polícia enfrenta problema de falta de preparo adequado dos seus quadros, baixos salários, falta de tecnologia e inteligência e o maior problema, a truculência e a violência policial. Quando nós temos indivíduos que são mal preparados, eles acabam cometendo abusos no exercício da sua autoridade. É claro que não é todo mundo, não são todos os policiais e todas as forças policiais que causam esse tipo de problema, mas não dá para negar que é um dos problemas mais graves do Brasil no que diz respeito ao enfrentamento dos direitos humanos. Por isso a polêmica, por exemplo, atual, de policiais usarem câmeras ou não usarem, é uma forma de monitoramento, né, do trabalho deles. Muitos são contra, porque acham que aquilo inibe o policial no combate à criminalidade, mas também muitos são a favor, já que aquilo inibe também a truculência, o exagero na abordagem, por exemplo, de cidadãos inocentes ou que são vistos de forma marginalizada pela força policial. Outra coisa: discriminação racial e desigualdade socioeconômica. O Brasil enfrenta o problema do racismo estrutural. O Brasil enfrenta o problema da desigualdade social. E isso é um problema para poder colocar os direitos humanos em funcionamento no Brasil. Enquanto nós tivermos ainda a persistência de um racismo estrutural, enquanto nós tivermos ainda a persistência de desigualdades sociais, serão obstáculos para chegar a um país mais justo e equilibrado do ponto de vista dos direitos humanos. Proteção dos direitos de populações indígenas e quilombolas. Nossos índios sofrem muito ainda com a falta de acesso a serviços básicos, com falta de acesso à educação, com falta de acesso à saúde. Eles são muito mais facilmente acometidos de epidemias, eles são mais facilmente acometidos de doenças, não têm seus direitos econômicos e sociais garantidos plenamente em todas as regiões do Brasil. E a mesma coisa acontece com as populações quilombolas, que são populações que descendem de ex-escravizados no Brasil. São populações, as indígenas e as quilombolas, marginalizadas, que ainda lutam, por exemplo, para terem seus direitos. Quer um exemplo? A demarcação de terras indígenas no Brasil. Existe hoje uma briga sobre o marco regulatório das terras indígenas. Muitos querem que se amplie as demarcações de terras indígenas para garantir um espaço vital para que a população indígena possa viver ao seu modo. Já outros consideram uma politicagem ampliar a quantidade de terras para populações indígenas, já que eles seriam poucos e teriam sido feito de instrumentação política por muitas alas do Senado, da Câmara dos Deputados e do próprio governo do Brasil. Então existe uma polêmica em cima desses direitos, se eles devem ou não ser ampliados,
o que mostra que é um desafio atual. Combate à violência contra mulheres e a população LGBTQIA+. Contra as mulheres a gente sabe que existe a violência doméstica, não é? Existe o feminicídio, e tudo isso já foi colocado no ordenamento jurídico com penas mais duras para aqueles que agridem mulheres, suas namoradas, mães, esposas, ex-mulheres. Existe agora a Lei Maria da Penha, existe medidas protetivas contra pessoas que agridem mulheres, que ameaçam mulheres, e existe também os mesmos critérios de endurecimento da lei para pessoas que pertencem aí à comunidade LGBTQIA+, que são pessoas que precisam ter seu posicionamento, sua opção sexual respeitado. Aqui principalmente entra a questão das pessoas trans, que conseguiram, né, o direito de portar nome social, direito de conseguir sua identidade com seu nome social, mas estamos longe ainda de uma equidade perfeita na sociedade envolvendo essas comunidades. E, finalmente, um tema importante, a erradicação de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Infelizmente, ainda acontece muito trabalho escravo no Brasil, principalmente em áreas rurais, mas também em áreas urbanas. É comum nós vemos pessoas que foram mantidas em regime análogo à escravidão, como empregadas domésticas ou trabalhadores rurais, e sequestro de pessoas, crianças principalmente, para tráfico humano, e mulheres para exploração sexual, né? Infelizmente acontece muito isso. Então perceba como o Brasil já implementou muita coisa para garantir uma equidade melhor na questão dos direitos humanos, mas perceba também como nós temos vários desafios ainda a superar para poder chegar numa sociedade mais justa e mais equilibrada. Quando nós falamos a respeito da promoção dos direitos humanos dentro do Brasil, é importante nós falarmos a respeito da educação em direitos humanos, ou seja, como que os valores propostos pelos direitos humanos são disseminados na sociedade. Como que a população em geral toma consciência disso. Claro que existem as leis, como nós vimos, mas as leis são mais para formalidades, para punir crimes, para orientar juízes, magistrados, agentes públicos, governantes. Como é que o cidadão comum vai tomar consciência da existência desses direitos, dos seus próprios direitos, e ajudar a promovê-los na sociedade? É para isso que existe a implementação de um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, ou seja, um conjunto de medidas e um conjunto de estratégias que fazem com que os valores humanos, valores de solidariedade, igualdade, equidade, respeito, sejam passados para todo e qualquer cidadão brasileiro dentro dos ambientes em que ele frequenta. A família, a escola, as religiões, os sindicatos, os clubes, agremiações, universidades e assim por diante. Uma das formas de implementar esses valores dentro da sociedade, por exemplo, é através da formação de profissionais e agentes públicos. E é exatamente por conta disso que você que está aqui, concurseiro ou concurseira, estudando comigo a questão dos direitos humanos, é exatamente por isso que você está aqui. Porque esse tema cai nas provas. E por que cai? Porque o Estado tem o interesse que os seus quadros, os seus profissionais, conheçam esses valores humanos, apliquem esses valores humanos no seu dia a dia pessoal e profissional. Se você vai se tornar um agente público concursado, você vai lidar com o cidadão brasileiro, com as mais diferentes pessoas, e precisa conhecer esses valores humanos, esses direitos humanos, para saber como lidar de forma não discriminatória, inclusiva, respeitosa e digna com todo mundo. É justamente uma forma estratégica de disseminação dos valores dos direitos humanos. E isso também se dá a partir também, por exemplo, do papel da mídia. Quando eu falo do papel da mídia, eu me refiro a jornais, portais da internet, televisão, rádio, influencers. Qual que é a importância desses formadores de opinião que estão na mídia em relação aos direitos humanos? Eles acabam popularizando esses direitos,
informando as pessoas sobre isso, através da cultura, através de artigos. Por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui, que está em voga agora por conta do Oscar e de prêmios que ganhou. É uma forma de colocar a questão dos direitos humanos no cinema brasileiro, de levar essa discussão para a massa da população, discutir a importância da democracia, de ser contra regimes autoritários, da dignidade humana, do direito à opinião. Tudo isso está presente no filme, tudo isso está presente nessa obra cultural. Entende? A mesma coisa acontece com documentários e outros filmes, músicas. Tudo isso precisa disseminar os valores dos direitos humanos. E quando a gente fala da sociedade civil aqui, tem a ver com sindicatos, com igrejas, com ONGs, dentro das famílias, nos clubes. Tudo isso é estratégico para que as pessoas tomem consciência desses direitos. Então é necessário haver políticas públicas, haver um pensamento estratégico para que os direitos humanos sejam colocados de forma educativa para a sociedade, entende? Para que haja maior harmonia e equilíbrio na sociedade brasileira. Vamos ver como é que caem essas questões relativas a direitos humanos nos concursos? Eu trouxe aqui para você uma questão do CN1 2024 no eixo Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Olha só. Nos termos do Decreto 7.037 de 2009, atenção, em 2009, então veja como já é antigo a ideia da educação em direitos humanos, de um plano estratégico para disseminar os direitos humanos na sociedade brasileira. Existem vários eixos e diretrizes que devem pautar o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3. O PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, é um documento criado aí em 2009, justamente com as diretrizes de implementação de uma estratégia nacional para a implementação e disseminação dos direitos humanos no Brasil, beleza? O fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas, ou seja, o que significa instrumento transversal das políticas públicas? Um eixo norteador. Ou seja, em quaisquer políticas públicas que forem ser aplicadas, políticas de inclusão, de saúde, de prevenção, não importa, qualquer política pública que for implementada tem que se levar em consideração os direitos humanos. É isso que significa instrumento transversal de políticas públicas. Então vamos lá. O fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática é uma diretriz vinculada a qual eixo orientador? Qual é o eixo orientador do PNDH3 que fala a respeito de direitos humanos? A gente vai ter que procurar uma alternativa que mostre essa inclusividade, que mostre essa abrangência, essa universalidade dos direitos humanos em todas as políticas públicas do Brasil. Seria desenvolvimento e transparência? Não, desenvolvimento e transparência tem a ver com desenvolvimento econômico e transparência dos dados do governo. Não tem nada a ver com direitos humanos. Educação e cultura nas comunidades, muito específico. Não tem a ver com direitos humanos somente. Educação e cultura tem a ver com direitos humanos, mas não com essa universalidade toda. Interação democrática, como ele fala aqui no enunciado, entre Estado e sociedade civil? Parece que sim. Porque os direitos humanos, como instrumento transversal das políticas públicas, ele vai fazer o meio de campo entre a interação democrática do Estado e a sociedade. O Estado e a sociedade precisam estabelecer um pacto humanitário. Parece que sim. Segurança pública e acesso à justiça, muito específico. Universalizar os direitos em contexto de desigualdade. Isso aqui é pegadinha, né? Isso aqui não é um eixo do PNDH3, é só uma ideia geral. Então vamos ficar com a letra C, né? Interação democrática entre o Estado e a sociedade civil. Está mais de acordo com o que é a questão do instrumento transversal de políticas públicas. E por fim, uma questão que caiu agora em 2025, no Instituto Consulplan, do Tribunal de Justiça de Rondônia, por cargo de analista judiciário, especificamente psicólogo. Olha só. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Então temos 1 e 2. E temos que ver se as duas são verdade, se as duas são mentira, ou só se uma das duas é verdadeira. Vamos lá então?
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Verdade, os direitos humanos dizem isso. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É verdade. Então a primeira está verdadeira. Todo ser humano tem direito de acesso aos serviços privados do seu país. E aí? É verdade isso? Não. Quando fala de serviços privados, não. Estaria correto se aqui falasse: todo ser humano tem direito a acesso aos serviços públicos do seu país. Aí estaria correto. Como fala serviços privados, particulares não, depende de você ter dinheiro para acessá-los. Serviços públicos é direito humano de todos acessarem, mas serviços privados não, depende de dinheiro e condição financeira. Portanto, as duas afirmativas estão corretas? Não. A afirmativa 1 está correta, correto, e a 2 está incorreta. Perfeito. Ficamos com a letra B. Espero que você tenha gostado dessa aula. É um tema bacana, importante, que tem caído bastante. E espero que você consiga revisar os pontos principais, fazer o seu resumo, e nós nos vemos no próximo módulo do nosso curso. Valeu, até lá!